Acredito que vocês tenham ficado sabendo que a avó de Michele Bolsonaro faleceu na madrugada de ontem em um hospital em Brasília, vítima de Covid-19. Isso repercutiu, vários veículos noticiaram, todo mundo ficou sabendo. Bolsonaro não havia se pronunciado ontem, Michele Bolsonaro demorou para se pronunciar, soltou uma nota bem depois. E nós tivemos um bate-boca familiar por conta da morte da avó. Um primo de Michele veio a público, quando se fala veio a público, foi até a sua rede social, no Instagram, e criticou a postura da primeira-dama com relação à avó. Algo assim que nós podemos dizer normal entre familiares. Quando alguém da família morre, sempre pode ser que haja um certo tipo de apontar os dedos, coisas desse tipo, algo que invariavelmente nós conhecemos uma ou uma outra família que teve problemas desse tipo, quando muitas vezes não é a nossa própria família. Esse assunto ele é relevante, tá? Não é simplesmente uma fofoca. Eu vou ler o que o primo falou, vou ler o que a Michele falou e depois eu venho para vocês e faço o comentário. O primo da Michele Bolsonaro chama Eduardo de Castro. Ele fez um post no Instagram e ele falou o seguinte: obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou o seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros e sua própria família você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você. E aí o que aconteceu? A Michele respondeu o primo em privado e ele publicou a conversa. O perfil supostamente de Michele Bolsonaro. Estava lá verificado, aparentemente, mas vamos atribuir que é suposto a Michele Bolsonaro. Ela falou o seguinte: vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da avó, seu falso, seu merda. Cuidado. E depois a Michele Bolsonaro emitiu uma nota falando que lamentava aqui, ó. O Palácio do Planalto soltou uma nota sobre a morte da avó de Michele Bolsonaro, que gerou uma troca de insultos com seu primo. A primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento da avó. Ela sente e afirma que é um momento de tristeza e dor para toda a sua família. A senhora Michele Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos não pessoais com oportunismo, tão pessoais com oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos. E aí o que aconteceu? O primo veio a público novamente falando assim: você quer me processar, me processa, mas eu sei muita coisa sobre você e eu vou vir aqui e vou falar tudo o que eu sei, nós vamos revelar tudo o que nós sabemos sobre você. E esse assunto aparentemente ainda está aberto, mas temporariamente não temos mais nenhuma atualização. A vida de Michele Bolsonaro nesse momento deve estar de fato um enorme turbilhão. Primeiro porque a própria Michele está com Covid-19. Então isso, claro, é um motivo de preocupação. A estatística mostra que uma parcela muito pequena das pessoas acaba avançando para estágios mais agressivos. Mas é claro que quando você está com a doença, enquanto você não estiver completamente curado, sempre há aquele receio de você ter algum tipo de complicação. Então você já tem essa preocupação da Michele por conta da doença. O caso das rachadinhas. Algumas pessoas já estão até mesmo pedindo CPI em cima de Michele Bolsonaro para que ela possa explicar esses depósitos feitos por Fabrício Queiroz e pela esposa do Queiroz à sua própria conta bancária. Essas transações somam praticamente 90 mil reais. Por que Fabrício Queiroz depositou tanto dinheiro na conta de Michele Bolsonaro? Se o empréstimo foi feito por Bolsonaro, por que era Michele que estava recebendo esse dinheiro? E por que esse valor é maior do que o valor do empréstimo que Bolsonaro fez? Então é uma história que não faz muito sentido. Michele pode acabar se prejudicando e se prejudicando muito por conta de toda essa situação envolvendo as rachadinhas de Fabrício Queiroz. O outro ponto agora que também começa a cutucar Michele Bolsonaro é a morte da avó. A avó, familiares, parentes de Michele Bolsonaro já tiveram problemas com a polícia, com drogas, com tráfico de drogas, também falsidade ideológica. Toda essa situação permeia a família
de Michele Bolsonaro. Talvez por isso que ela quisesse ter um pouco de distância dos seus parentes. Mas a avó faleceu com o Covid-19, a família está cobrando, isso eles que se resolvam também, nós não temos nada a ver com isso. Mas é mais um momento de estresse em cima da primeira-dama. E Bolsonaro, você sabe como o Bolsonaro fica quando ele começa a ter, como ele começa a perceber pressões em cima dos seus familiares. Carluxo estava sendo pressionado, Bolsonaro perdeu completamente as estribeiras. O Flávio também estava pressionado, ficou também completamente desnorteado. O Bananinha ninguém pressiona, então o Bolsonaro não tá nem aí pra ele. Você sabe que o Bolsonaro não liga pro Eduardo, ele gosta mais do Jair Renan do que do próprio Eduardo. Mas tudo isso pode causar instabilidade no presidente da República. Ele vê toda essa situação em cima da mulher dele, da esposa, então isso pode desestabilizá-lo. E é claro que devemos continuar observando, porque nesses rompantes que Bolsonaro dá, ele causa intrigas políticas, ele causa distúrbios políticos nas instituições da República, então nós temos que observar. Esse caso, ele é pertinente, é importante que a gente continue observando os comportamentos de Michele Bolsonaro e principalmente como o presidente vai reagir a essa situação, como ele vai lidar com a situação envolvendo a sua primeira-dama. Será que ele vai se comportar como ele se comportou nos episódios envolvendo os filhos, ou ele vai agir com indiferença? Será que Fábio Faria, que é o domador de Bolsonaros, vai conseguir controlar essa situação, contornar essa situação, melhor dizendo? Vamos continuar observando e aqui no canal você vai ter todas essas informações. Clique no sininho para ativar as notificações, se inscreva e também compartilhe o vídeo. E eu te vejo também lá no Twitter, @profileoficial.